Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É mais um momento que o pastor Carlos tem aí para nós estarmos juntos, falando um pouco mais do nosso Deus, de tudo que Ele tem feito, de tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida, na sua vida. E nós temos a alegria da salvação do Senhor e de poder ministrar nessa manhã a respeito desse carinho enorme que Deus tem para conosco, desse amor tremendo, né, que Deus tem aí para estar verdadeiramente nos abençoando. Amém? Então que seja um tempo aí de vitória, seja um tempo de entrega, um tempo de nós estarmos colocando o nosso coração no Senhor. Amém? Quero estar orando nessa manhã, clamando ao Senhor pelo milagre do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, e a tua boa mão, ó Pai, tem feito toda a diferença na nossa vida. Continua nos abençoando, pois nós necessitamos do Senhor, nós necessitamos, ó Pai, das tuas mãos potentes. Nós pedimos, ó Deus, que tenhamos um dia abençoado na tua presença. Livra-nos, ó Deus, do homem sanguinário, da mulher perversa, da bala perdida, do assalto, raios, tempestade, tudo que não procede do Senhor esteja caindo por terra. Que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus, ó Deus. Cuida, Senhor Deus, das nossas famílias, ó Pai. Sim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor. Flui, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, abrindo portas, Senhor Deus, para que nós possamos ultrapassar, Senhor Deus, e estar, Senhor Deus, no final do mês, Senhor Deus, tendo, Senhor Deus, verdadeiramente as condições, ó Pai, necessárias, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Alimenta a nossa família, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, nos abastecendo, ó Pai, pois nós precisamos do Senhor, ó Pai, nesse quesito, em todos os sentidos da nossa vida. Abençoa o nosso casamento, a nossa, aleluia, nosso matrimônio, as nossas companheiras também, Senhor Deus, os nossos cônjuges, ó Pai, no sentido assim geral, abençoando a todos em nome de Jesus. Faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória sobre nós, pois nós necessitamos, ó Pai, da tua presença. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, que Deus esteja aí nos iluminando, né, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Nosso Deus tem sido aí para conosco uma enormidade, né? Isso nós só temos a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida e na tua vida. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, com o pastor Carlos Sales, idealizador dessa obra e também o responsável. Nós estamos situados aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo. Hoje nós vamos estar trabalhando um texto que está aí em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. E isso é bom para que nós possamos aí, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos fortalecer nesse Deus que tem aí nos abençoado, fortalecido e feito com que nós sejamos aí homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo, né? Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala em um texto que eu quero trazer aqui para os amados irmãos, sempre quando eu falo a respeito de um texto, né, pequeno, né, uma porçãozinha da palavra de Deus, como se diz, apenas um versículo. Quando nós entramos no texto, eu acabo lendo todo o texto, porque é um banquete, né? Na realidade é um banquete. E está escrito assim, meus amados irmãos, em 1 Coríntios capítulo 9, que eu quero estar aqui falando com os amados irmãos. Eu falei 27, mas eu quero dar uma discorrida em todo o texto aqui para que nós possamos ter uma melhor compreensão a respeito da palavra. Amém? Então está aqui dizendo
o desinteresse e fervor de Paulo, o atleta de Cristo. Ele diz assim: mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me faça morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me engloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio eu tenho? Que evangelização proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho? Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E me fiz como judeu para com judeus, para ganhar os judeus, para com estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar a alguns. Eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, para alcançar uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo, de alguma maneira, não venha ficar reprovado. Que palavra é essa, meu amado irmão, minha amada irmã? Uma palavra maravilhosíssima que Deus tem nos concedido aí nessa manhã, para que nós possamos, no seu nome, nos fortalecer na graça e no seu conhecimento. A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão José Vidal, que Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Oh, glória, é muito bom tê-lo conosco aí nessa manhã. Também quero fazer bem-vindo, né, Maju, também seja bem-vinda, seja bem-vindo a todos os meus amados irmãos e irmãs que estão conosco nessa live, nessa manhã. Que Deus esteja abençoando e derramando do seu poder, da sua unção, do seu sobrenatural. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele diz, meu amado irmão, que a respeito, né, dessa obrigação de todos nós estarmos aqui colocando, né, a nossa vida no altar e trabalhando para o reino. Então ele começa dizendo aqui: mas eu de nenhuma dessas coisas usei, como ele tem escrevido, para se faça alguma coisa comigo de beneficência. Não. E no versículo 16 ele diz: porque se eu anuncio o evangelho,
não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Já imaginou dessa forma? Já olhou nesse horizonte? Já colocou a sua vida a respeito de tudo que Deus tem feito nesse ponto de vista? Né? Ele diz, porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas de má vontade apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho, porque, sendo livre para com todos, fiz-me como servo. Ele falou que era servo de todos. Por todos os meios, ele usou para que pudesse trazer alguns à presença do Senhor. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Deus, eu quero, assim conforme o abençoado aí do apóstolo Paulo, eu quero também estar fazendo a tua vontade. Sabe o que acontece muitas vezes, amados irmãos? Deus estava falando no dia de ontem para hoje comigo. E ele estava falando assim: nós temos que limpar os nossos carrapichos. Eu não sei se você conhece o que é carrapicho, né? Mas quando eu estava na roça ainda lá em Minas, a gente andava pelas matas lá e determinado caminho que a gente andava, agarrava aqueles carrapichos na roupa, né? Tinha uns que era difícil de tirar, outros eram mais fáceis, mas aqueles carrapichos, eles agarravam na nossa roupa. E quando a gente chegava em um determinado local e a gente olhava, a roupa estava cheia de carrapicho. E assim o pecado, conforme a gente vai andando, meu amado irmão, minha amada irmã, ele vai grudando na gente, né? Ele gruda daqui, ele gruda dali, e daqui a pouco nós estamos cheios de carrapichos. E o pastor, ele tinha no seu alforje, o pastor de ovelhas, né? Ele tinha no seu alforje, ou tem ainda, né? Um pente, que as ovelhas com seus carrapichos, elas passam em um determinado lugar e a lã da ovelha, ela fica cheia de carrapicho. Ele passa aquele pente e vai tirando os carrapichos da lã da ovelha. Assim é Deus na nossa vida. Cada dia Ele fala de uma forma diferente, para que nós sejamos limpos pelo poder do seu nome. E Ele vai limpando os carrapichos, para que nós possamos, meu amado irmão, minha amada irmã, ser limpos pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu nome. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venhamos a estar colocando o nosso coração no Senhor e falando com o Senhor: olha, eu necessito do poder do teu Santo Espírito, eu necessito do Senhor para que eu seja limpo, para que eu seja transformado pelo poder do teu nome. O Senhor, Ele vem e Ele faz maravilhas na minha vida e na tua vida, porque muitas vezes, nós não nos sentimos obrigados a pregar a palavra, a anunciar o Evangelho, mas nós queremos o bem para a nossa família, nós queremos o bem para a nossa casa, para os nossos amados irmãos. E Jesus, ele diz assim que como é difícil nós sermos profeta dentro de nossa própria casa. As pessoas dentro de nossa própria casa, elas não dão crédito àquilo que nós estamos falando.
É muito mais fácil uma pessoa do lado de fora falar. E quando uma pessoa está do lado de fora, ela fala, a nossa família, aqueles que são da nossa casa, dão muito mais crédito. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que quando nós evangelizamos o pai de alguém, a mãe de alguém, o irmão de alguém, e alguém evangeliza o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos filhos, e assim a gente vai semeando essa poderosa palavra de Deus, para que essa poderosa palavra de Deus vá limpando tudo que não procede do Senhor na minha vida e na tua vida. E o Senhor vai aparando as nossas arestas, para que nós possamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, poder estar na sua presença. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós venhamos a crer no poder salvífico do nosso Deus, para que Ele entre com as devidas providências na minha vida e na sua vida, para que nós possamos ter o Senhor ajudando mutuamente a minha vida e a tua vida e as nossas vidas. O Senhor, Ele diz aqui na sua palavra, eu quero contribuir também para o reino, e como nós estamos aqui reunidos em muitas pessoas, né? O Senhor, Ele fala em 2 Reis, e eu quero compartilhar com os meus amados irmãos aqui, 2 Reis, capítulo, aleluia, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é 2 Reis, é 2 Crônicas. Eu estou em 2 Reis aqui, mas 2 Crônicas 7:14. Salomão, ele edifica a casa do Senhor. E Deus aparece e pela segunda vez ele faz promessas. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Assim, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, Ele tem feito maravilhas para mim, e Ele tem feito maravilhas para você. Basta nós orarmos e clamarmos ao Senhor, que tudo pode. E as providências do Senhor serão tomadas na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, eu quero estar orando por você. A Jéssica Oliveira aqui, ela está pedindo oração pela restituição do seu casamento com João Laércio. Eu quero estar orando, estar pedindo ao meu amado irmão, a minha amada irmã, que esteja orando também nessa manhã, para que Deus esteja entrando com providências nessa petição da nossa amada irmã. Amém? Glórias a Deus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, que o Senhor esteja ouvindo, Senhor Deus, a oração da tua filha Jéssica Oliveira, Senhor Deus, que está aclamando, Senhor Deus, pelo seu casamento, ó Pai, com João Laércio. O Senhor conhece, Senhor Deus, a vida do casal, Pai. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, reestabelecer, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo, os vínculos, ó Pai, matrimoniais. Opera, Senhor Deus, com teu poder, opera com a tua unção e faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. O Senhor é Deus quem opera, o Senhor é Deus quem faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, nos ajuda, nos fortaleça e faça, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos. Não nos abandone, ó Pai. Aleluia, pois assim conforme a Jéssica, Senhor Deus, ela tem pedido, Senhor Deus, oração, Senhor Deus, para a restituição de seu casamento. Quantos, ó Pai, estão na mesma situação, Senhor Deus, que a tua filha? Ó Deus de Israel, restaura, Senhor Deus, os matrimônios, ó Pai. Faça resplandecer, Senhor Deus, a tua glória, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção, com o teu sobrenatural. Ajuda-nos, ó Pai, a que venhamos, ó Pai, estar sendo fiéis ao Senhor, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, perdoa as nossas falhas, ó Deus. Ó Deus, e que teu Espírito Santo esteja nos moldando, ó Pai, conforme o teu querer, o teu efetuar. Nos ajuda, Pai, que sejamos uma bênção nas tuas mãos. Não deixe, Senhor Deus, que nós venhamos, ó Pai, ficar de qualquer maneira, mas que a cada dia, Senhor Deus, o Senhor pegue nas nossas mãos, ó Pai, e nos conduza, Pai, a caminhos, ó Pai, que agrade ao teu coração. Assim, Senhor Deus, restaura-nos para louvor da tua glória. Assim nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Darcília, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Estarei me ausentando agora, meus amados irmãos, não poderei dar continuidade nessa live, que eu estou indo trabalhar hoje também, né? E eu quero agradecer a presença dos meus amados irmãos e quero abençoar vocês com a bênção apostólica. Fiquem todos com Deus, que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo na vida de cada um de vocês, dizendo que é um prazer tê-los comigo todos os dias de manhã. Que Deus esteja abundantemente derramando sobre vós da sua graça, do seu poder, da sua unção, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Tenham todos um excelente final de semana. Que Papai do Céu esteja visitando, guardando e prosperando a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Então receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos. Fica na paz. Deus abençoe.